Os fenícios foram uma das civilizações mais marcantes da antiguidade, embora seu legado ainda seja pouco compreendido. Isso acontece porque deixaram pouquíssimos vestígios físicos de sua existência, apesar de terem exercido enorme influência no mundo antigo. Entre 1500 e 300 a.C., dominaram o comércio no Mediterrâneo e estabeleceram as primeiras cidades na costa europeia dessa região. Ao contrário de outros povos, não formavam um império unificado, mas sim um conjunto de cidades-estado independentes, unidas por uma cultura comum. Mesmo assim, conseguiram criar uma rede comercial sem precedentes na história. Sua base territorial ficava onde hoje o Líbano, e suas maiores contribuições para a humanidade incluem invenção do alfabeto, técnicas avançadas de navegação e uma mentalidade voltada para a prosperidade por meio do comércio, não da guerra. Neste texto, vamos explorar aspectos fascinantes sobre os fenícios, um povo cuja importância para a cultura global muitas vezes é subestimada. Quem eram, afinal, os fenícios? Tratava-se de um povo do Oriente Próximo que floresceu entre 1500 e 300 AC. Destacaram-se como os maiores comerciantes da antiguidade, movimentando mercadorias por todo o Mediterrâneo. No início, trocavam produtos locais, como madeira e artigos artesanais, por bens de civilizações mais desenvolvidas. Com o tempo, expandiram suas atividades para o comércio de metais, como estanho e cobre, além de metais preciosos. Entre seus principais produtos estavam a madeira de cedro do Líbano, altamente valorizada, cerâmica, vidro, latingida e vinho. Sua tradicional vinícola foi uma das mais influentes da época, com técnicas que se espalharam por diversas culturas. De onde vieram os fenícios? Durante muito tempo, acreditou-se que eram originários das margens do Golfo Pérsico, uma região que na antiguidade fazia parte do chamado Mar Eritreu, que incluía também o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Segundo essa teoria, teriam migrado para o oeste até se estabelecerem na área que ficou conhecida como Fenícia. No entanto, estudos recentes indicam que sua civilização surgiu por volta de 3000 AC a partir dos cananeus, um povo que habitava a região entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão. Onde ficava a Fenícia. Seu território correspondia ao atual Líbano, além de partes de Israel, Síria e Palestina. Ao contrário de um reino centralizado, era uma espécie de confederação de cidades, cujos principais centros urbanos eram Biblos, Sidom, Tiro e Arwad. Biblos, conhecida como Gebal na Bíblia e considerada a primeira cidade fenícia, fundada há cerca de 7000 anos. Segundo a lenda, teria sido construída pelo Tita Cronos. Reconhecida como a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo, Biblos simboliza a longa história desse povo. O que mais impressiona nos fenícios, porém, não foi o território que ocuparam, mas sim o alcance de suas rotas comerciais. Seus navios percorriam todo o Mediterrâneo, desde o Oriente até o Estreito de Gibraltar, e chegavam a navegar pelo Atlântico. Comerciavam ao longo da costa africana e, segundo relatos lendários, teriam chegado até as Ilhas Britânicas. Por isso, são lembrados como os maiores mercadores da antiguidade, com uma atividade comercial intensa que durou cerca de 1200 anos. A seguir, apresentamos 25 fatos surpreendentes sobre essa civilização que continua a intrigar historiadores e curiosos. Primeiro, os fenícios revolucionaram a navegação comercial. A necessidade de transportar mercadorias por longas distâncias levou ao aprimoramento das técnicas de construção naval e navegação. Graças à abundância de madeira nos bosques libaneses, tornaram-se mestres na construção de embarcações, que evoluíram ao longo do tempo para alcançar destinos cada vez mais distantes. Fundaram colônias na costa africana do Mediterrâneo e em ilhas como Chipre, Sicília, Córcega e Sardenha, além de explorarem rotas pelo Atlântico, chegando à costa africana e, possivelmente, à Grã-Bretanha. Segundo, seu legado genético persiste até hoje. Embora sua cultura tenha desaparecido com o tempo, o DNA dos fenícios ainda está presente em populações modernas. Um estudo analisou o cromossomo Y de 1330 homens de antigas regiões fenícias no Mediterrâneo Oriental e na costa africana. Os resultados mostraram que pelo menos 6% da população atual dessas áreas descende diretamente dos fenícios. Isso significa que, para que esse traço genético se mantivesse, houve uma linhagem masculina ininterrupta nessas regiões. Se um homem tivesse apenas filhas, seu cromossomo Y desapareceria. Terceiro, os fenícios criaram um alfabeto. Eles desenvolveram um sistema de escrita baseado em símbolos que representavam objetos e animais, cada um associado a um som específico. O alfabeto fenício, composto por 22 consoantes, simplificou a comunicação e facilitou a disseminação do conhecimento. Gregos e hebreus adotaram esse sistema, adaptando para suas próprias línguas. Os gregos, por exemplo, transformaram algumas consoantes fenícias em vogais e acrescentaram novos símbolos, ampliando as possibilidades de expressão escrita. Quarto,
há indícios de que praticavam sacrifícios infantis. Segundo algumas fontes, os fenicios buscavam o favor dos deuses oferecendo crianças em rituais, que eram enterradas em cemitérios especiais com inscrições e oferendas. Esses sacrifícios eram reservados às elites. Arqueólogos encontraram túmulos de crianças sacrificadas em locais como Tunis, antiga Cartago, e em outras colônias fenicias, como Sicília e Sardenha. Esses locais, chamados tofetes, são mencionados no Antigo Testamento e contêm urnas com restos de corpos pequenos, cuidadosamente cremados. No entanto, alguns especialistas argumentam que esses restos poderiam pertencer a crianças que morreram naturalmente e foram honradas em rituais, não necessariamente sacrificadas. Os primeiros meses de vida. O famoso purpura de Tiro, um corante de tonalidade entre o vermelho intenso e o roxo, também chamado de purpura imperial ou purpura real, foi desenvolvido comercialmente pelos fenicios na cidade de Tiro, tornando-se um de seus produtos mais valiosos. A tintura era extraída da secrecal da glândula hipobranquial do molusco Murex brandaris, conhecido como canaíla, uma espécie de caracol marinho que habita águas rasas. A dificuldade de obter caldo pigmento eram necessários milhares de moluscos para produzir apenas alguns gramas, e o tom vibrante que conferia aos tecidos o transformaram em um artigo de luxo, cujo valor superava até mesmo o do ouro. Segundo a lenda, os fenicios teriam circunnavegado a África. A Tradical conta que eles partiram do Estreito de Gibraltar, alcançando a Grã-Bretanha ao norte e o Cabo da Boa Esperança ao sul. Para testar essa possibilidade, o aventureiro britânico Philip Beale decidiu reproduzir a façanha em um barco construído à semelhança de uma embarcação fenicia. Em sua expedição, Beale e sua tripulação zarparam da costa síria, navegaram pelo canal de Suez até o Marrocos, contornaram o Cabo da Boa Esperança e retornaram ao Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar, completando assim a volta ao continente africano. O feito demonstrou que uma viagem dessa magnitude não estava fora do alcance dos fenicios, reforçando a ideia de que sua habilidade náutica permitia empreitadas de longa distância. Apesar de escassos, os vestígios arqueológicos fenicios revelam tesouros ocultos. Em 2014, escaracóis na cidade de Sidon trouxeram à luz uma descoberta notável, uma estátua de 1,2 metros de altura, representando um sacerdote, datada do século VAC. Junto a ela, foi encontrada uma imagem em bronze da deusa Astarte, divindade fenícia associada à lua, à fertilidade, à sexualidade e à guerra. Os arqueólogos também identificaram estruturas habitacionais do terceiro milênio AC, restos de uma base construída há cerca de 4.000 anos. Entre os achados, destacavam-se 200 quilos de trigo e 160 quilos de favas carbonizadas, evidências da vida cotidiana e das práticas agrícolas da época. Os fenicios também deixaram sua marca na Península Ibérica. Segundo a Tradical, eles fundaram Gadir, a atual Cádiz, por volta de 1100 AC. Durante muito tempo, essa narrativa foi considerada parte da mitologia local, até que, em 2007, arqueólogos descobriram as ruínas de um templo do século VIII AC, além de objetos funerários, como pratos, tigelas, ânforas e outros utensílios cerâmicos típicos da cultura fenícia. Essas descobertas confirmaram que Gadir não era apenas um entreposto comercial, mas uma cidade sofisticada para os padrões da época. Além disso, estudos genéticos realizados a partir de esqueletos encontrados em um teatro gaditano têm ajudado os especialistas a compreender melhor a composição étnica dos antigos habitantes da região. Em 2006, um pingente fenício confiscado foi devolvido ao Líbano após quase uma década de disputa legal. A peça, feita de vidro e representando um homem barbudo, foi produzida por um artesão fenício no século VAC, apreendida pela patrulha de fronteira canadense. Durante anos, o objeto permaneceu em um limbo jurídico até que, em 2015, um juiz determinou sua repatriação ao país de origem, com base na Convenção da Unesco sobre a restituição de bens culturais ilicitamente exportados. Um perito confirmou sua autenticidade e origem libanesa, reforçando a importância de preservar o patrimônio histórico das antigas civilizações. Há indícios de que os fenicios tenham chegado às Ilhas dos Açores muito antes dos portugueses. Até recentemente, acreditava-se que os primeiros humanos a pisar no arquipélago, localizado a cerca de 1.400 quilômetros da costa europeia, haviam sido os navegadores lusitanos no século XV. No entanto, novas evidências arqueológicas sugerem que os fenicios podem ter estabelecido um posto avançado nas ilhas 1000 anos antes. Vestígios datados do século IV AC, possivelmente relacionados a templos dedicados a divindades fenícias, apontam para uma presença muito mais antiga do que se imaginava. O império comercial fenício teve início com os cedros do Líbano. Essa árvore conífera, que pode atingir até 40 metros de altura, ocupa um lugar central na identidade libanesa. Está presente na bandeira nacional,
no brasal da República e até mesmo na letra do hino do país. O movimento político que resultou na retirada das tropas sírias do Líbano em 2005 foi batizado de Revolução dos Cedros. Foi justamente essa madeira nobre, resistente e aromática que permitiu aos fenícios construir suas primeiras embarcações e estabelecer rotas comerciais pelo Mediterrâneo. Os faraós egípcios utilizaram os cedros libaneses na construção de seus navios, além de empregá-los na fabricação de sarcófagos e móveis de luxo. Os fenícios foram mestres na arte da vinicultura. Entre os povos antigos, eles se destacaram por difundir técnicas avançadas de produção de vinho durante suas expedições comerciais, levando consigo as variedades de uva mais antigas do Mediterrâneo. As vinhas da Itália, Espanha, Portugal, Grécia e outras regiões começaram a se desenvolver a partir das cepas introduzidas pelos fenícios. Seu legado também influenciou indiretamente a viticultura francesa, por meio dos fosseus, colonos gregos que fundaram Massilia, atual Marselha, e absorveram parte dos conhecimentos fenícios sobre o cultivo da videira. A cerâmica fenícia era altamente valorizada em todo o mundo antigo. O principal centro de produção era Tiro, cidade fundada por volta de 1300 ACE que se tornou o coracal da Fenícia. Outro polo importante era Sarepta, localizada entre Sidom e Tiro. Os artesãos fenícios fabricavam uma ampla variedade de objetos, como ânforas, tigelas, pratos, vasos, copas, queimadores de incenso, tripes e lamparinas, que serviam tanto para uso doméstico quanto para o comércio. Hoje, peças de cerâmica fenícia podem ser admiradas em museus renomados, como o British Museum, o Metropolitan Museum of Art de Nova York, o Museu Arqueológico Nacional de Madrid e o Museu de Cádiz. Os fenícios também se destacaram como artesãos do vidro. Embora não tenham sido os inventores dessa técnica, como se acreditava antigamente, eles aperfeiçoaram sua produção e criaram uma indústria vidreira de grande prestígio. Plínio, o Velho, relata em sua História Natural que os romanos descobriram o vidro nas margens do rio Belus, na Fenícia, onde as areias ricas em sílica eram ideais para sua fabricação. O vidro fenício rivalizava com o egípcio e, em muitos aspectos, superavam em qualidade e fama. Os mestres vidreiros produziam contas, colares, imitações de pedras preciosas, alabastras e pequenas ânforas de vidro, e se espalharam por todo o Mediterrâneo como mercadorias cobiçadas. Entre suas contribuições para a navegação, os fenícios desenvolveram o birreme, uma evolução da galera tradicional. Essa embarcação se diferenciava por possuir duas fileiras de remadores em cada lado do casco, o que aumentava sua velocidade e capacidade de manobra. O birreme representou um avanço significativo na engenharia naval da época e foi amplamente utilizado tanto para o comércio quanto para a guerra, consolidando a reputação dos fenícios como os maiores navegadores do mundo antigo vigias, criando um ambiente de grande esplendor e solenidade. A madeira de cedro, extraída das florestas do Líbano, era altamente valorizada por sua durabilidade, aroma e resistência à umidade, características que a tornavam ideal para construções de prestígio. O rei Salomão, ciente da excelência desse material, estabeleceu acordos comerciais com os fenícios de Tiro para garantir o abastecimento necessário à edificação do primeiro templo de Jerusalém. Segundo relatos bíblicos, o rei Hiral de Tiro enviou não apenas a madeira, mas também artesãos especializados para auxiliar na obra, demonstrando a estreita colaboração entre os dois povos. Essa parceria reforçou a importância dos fenícios como fornecedores de matérias-primas nobres e como intermediários culturais no Mediterrâneo antigo. Além do cedro, os fenícios dominavam a produção de outros recursos naturais, como o vidro e os metais, que também eram comercializados em larga escala. Suas oficinas em cidades como Sidom destacavam-se pela fabricação de objetos de luxo, como vasos de vidro soprado e joias finamente trabalhadas, que eram exportados para reinos distantes. A habilidade em transformar matérias-primas em produtos de alto valor agregado permitiu que os fenícios acumulassem riqueza sem depender de conquistas militares, diferenciando-se de impérios como o assírio ou o persa, que expandiam seus domínios pela forca. Outro aspecto fundamental de sua economia era a padronização de pesos e medidas, que facilitava as transações comerciais e evitava fraudes. Os fenícios desenvolveram sistemas de contabilidade e registros comerciais que, embora rudimentares, representavam um avanço significativo para a época. Essas práticas não apenas agilizavam o comércio, mas também estabeleciam um padrão de confiança entre mercadores de diferentes regiões, algo essencial para uma civilização que dependia de rotas marítimas extensas e arriscadas. A influência fenícia estendeu-se também ao campo das ideias e da cultura. Por meio de suas colônias, como Cartago no norte da África, difundiram conhecimentos técnicos e práticas comerciais que moldaram o desenvolvimento de outras civilizações.
Cartago, em particular, tornou-se um centro de poder econômico e político, rivalizando ate mesmo com Roma em períodos posteriores. Sua prosperidade baseava-se nos mesmos princípios que regiam as cidades fenícias originais: comércio, inovacal e uma rede de alianças estratégicas. Apesar de sua importância histórica, os fenícios não deixaram um legado escrito tão vasto quanto o de gregos ou egípcios. Isso se deve, em parte, ao fato de que sua cultura era predominantemente oral e voltada para o comércio, não para a produção de textos literários ou filosóficos. No entanto, sua influência pode ser rastreada em diversos aspectos da civilização ocidental, desde o alfabeto até práticas comerciais que ainda hoje são fundamentais para a economia global. Ao priorizarem o diálogo e a troca em vez da imposição pela forca, os fenícios demonstraram que a prosperidade poderia ser alcançada por meios pacíficos, uma lical que coate os dias atuais. Os templos e palácios construídos pelos fenícios, e também por povos que mantinham relações comerciais com eles, revelam não apenas sua habilidade arquitetônica, mas também a importância que davam aos materiais nobres. Um exemplo marcante é o Templo de Salomão, em Jerusalém, cujas estruturas internas foram revestidas com madeira de cedro, uma das riquezas mais valorizadas da época. Esses cedros, provenientes das montanhas do Líbano, eram transportados por navios fenícios até o porto de Tiro, de onde seguiam para seu destino final. Segundo relatos históricos, como os encontrados no segundo livro de Samuel, o rei Hidal de Tiro estabeleceu acordos comerciais com os reis Davi e Salomão, garantindo o fornecimento da madeira em troca de produtos agrícolas e metais preciosos. Esse intercâmbio ilustra como os fenícios atuavam como intermediários essenciais, conectando culturas e facilitando trocas que iam muito além de mercadorias. Sua rede de contatos abrangia desde o Egito até a Mesopotâmia, passando por cidades-estado gregas e reinos do Mediterrâneo Oriental. O que mais impressiona nessa civilização é justamente sua capacidade de transformar recursos naturais em oportunidades econômicas, sem recorrer à dominação militar. Enquanto outros impérios expandiam seus territórios pela forca, os fenícios construíam alianças baseadas em confiança e benefício mútuo, um modelo que, séculos depois, ainda inspira práticas comerciais modernas. Se algo sobre os fenícios despertou sua curiosidade ou surpresa, compartilhe suas reflexões nos comentários. Afinal, a história é feita de detalhes que muitas vezes passam despercebidos, mas que revelam coisas valiosas. E se este conteúdo foi útil para você, ajude a disseminá-lo, curta, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se no canal para não perder as próximas descobertas. As redes sociais do projeto também estão disponíveis na descrição, com atualizações e curiosidades que complementam o que foi apresentado aqui. Lembrar do passado não é apenas uma questão de conhecimento, mas uma forma de entender como as escolhas de antigamente moldaram o mundo em que vivemos hoje. Um povo que ignora sua história corre o risco de repetir erros antigos ou de deixar de reconhecer as soluções que já foram encontradas.